Quando nos dedicamos a Jeová, nós fizemos uma promessa muito importante a Ele. Nós prometemos dar-lhe o nosso melhor. E é muito apropriado que o apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, nos incentivou a fazer o máximo para se certificar da nossa posição a Deus. Certamente, nós desejamos fazer o máximo para agradar a Jeová, servindo-o de todo o coração. Mas o que está envolvido em se esforçar de todo o coração para adorar a Jeová? Que exemplo bíblico nós podemos estudar e imitar? E por outro lado, que bênçãos nós vamos ter caso nos esforçarmos de todo o coração a dar o nosso melhor a Jeová? Essas questões serão respondidas no nosso discurso. Nesse discurso, queridos irmãos, nós vamos falar basicamente do exemplo de Jeoás. Ele, na altura, servia como rei de Israel e ele basicamente estava a passar por um dilema. Ele estava com medo. A Bíblia diz que ele até chorou ao ir ter com o profeta Eliseu, porque ele sabia que dentro em breve, e não poderia demorar muito, o exército da Síria poderia vir contra o exército de Israel. Então, com medo e chorando, ele foi a Eliseu pedir ajuda. Ele não queria perder aquela batalha, ele queria vencer. Então, o que ele fez? Foi ao profeta Eliseu e pediu ajuda de forma humilde. Mas só que havia um problema. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 de Reis, capítulo número 13. Nós vamos ler os versículos 15 ao versículo número 18. 2 de Reis, capítulo 13, versículos 15 ao versículos número 18. Eliseu disse-lhe, nesse caso, disse a Jeoás, o rei de Israel: pegue num arco e flechas. E ele pegou no arco e flechas. A seguir, ele disse ao rei de Israel: prepara-se para atirar. Portanto, ele preparou-se para atirar. E Eliseu colocou nas suas mãos sobre eles e sobre as mãos do rei. De seguida, ele disse: abra a janela que dá para o leste. Ele abriu-a. Eliseu disse: atire. E ele atirou. Eliseu disse: a flecha da vitória de Jeová, a flecha da vitória sobre a Síria. O Senhor golpeará a Síria em Alfeque, até acabar com ela. Eliseu acrescentou: pegue nas flechas. E ele pegou nelas. E ele disse ao rei: golpeia no chão. E ele golpeou no chão 3 vezes e parou. Quando nós demos uma olhada assim primária a esse relato bíblico, dá a impressão de que Jeoás seguiu todas as orientações que o profeta Eliseu havia dado. Mas só que, se concentrarmos no versículo número 17, a parte final, quando o profeta Eliseu estava a dar as orientações a Jeoás, ele pediu ou disse que golpearás a Síria em Afec até acabar com ela. Mas no versículo número 18, ao golpear a espada no chão, Jeoás fez apenas 3 vezes e depois parou. Basicamente, esse era o problema. O profeta Eliseu esperava que Jeoás fizesse isso pelo menos 5 ou 6 vezes. E os versículos números 19 confirmam isso. Vamos dar uma olhada, por favor, nesses versículos. Em vista disso, o homem do verdadeiro Deus ficou indignado com ele e disse: o Senhor devia ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então golpearia a Síria até acabar com ela. Mas agora apenas golpeará a Síria 3 vezes. Conseguiram perceber que aí, de fato, o problema de Jeoás era a falta de zelo, a falta de dedicação, a falta de esforço,
É verdade que ele estava com aquela preocupação de vencer a luta, vencer a batalha. Mas no momento dele receber as orientações sobre como faria isso, ele praticamente cedeu. Golpeou o chão apenas 3 vezes. Então isso significaria que a vitória dele poderia ser difícil e parcial. Se ele golpeasse com mais força e mais vezes, se ele fizesse isso com toda a dedicação e esforço, com certeza que Jeová também o abençoaria de uma forma diferente, em grande escala, de uma forma superlativa. Mas infelizmente, o rei Jeoás não fez isso. Qual é a lição que nós podemos aprender desse relato, queridos irmãos? Como testemunhas de Jeová, nós servimos a Ele de todo o coração. Isso é verdade. Todos nós, aqui no Salão do Reino, temos a nossa relação com Jeová e à medida que os dias passam, nós vamos aprimorando ela. Mas uma coisa muito importante que devemos nos lembrar, queridos irmãos, é que Jeová só abençoará ricamente, só abençoará de forma abundante àqueles que realmente se esforçam de todo o coração para servi-lo. Mas talvez nós nos perguntemos, o que significa servir a Jeová de todo o coração? O que significa dar a Jeová o nosso melhor? Basicamente, significa fazer aquilo que nós conseguimos fazer dentro das nossas circunstâncias. Um publicador do reino, por exemplo, que tem uma boa saúde, talvez consiga, no final do mês, apresentar 70 horas de pregação. Mas um publicador que tem uma idade avançada e vários problemas de saúde, talvez no final do mês consiga apresentar apenas 5 horas de pregação. A pergunta é, dentre esses dois, quem deu o seu melhor a Jeová? Será que é aquele publicador que apresentou 70 horas ou que apresentou 5 horas? Na realidade, queridos irmãos, os dois deram o seu melhor dentro das suas circunstâncias. Então, o que isso significa? Se quisermos receber as bênçãos de Jeová, não queremos comparar-nos com as atividades dos outros. Queremos olhar para as nossas circunstâncias e nos esforçar a dar o nosso melhor. Jeová Deus, Ele cuida tão bem de nós, Ele é um Pai amoroso que preocupa-se bastante com o nosso bem-estar. Jeová Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso provisor, é o nosso protetor. Então, se continuarmos a falar sobre o que Jeová significa nas nossas vidas, talvez não terminemos agora. Jeová representa basicamente tudo na nossa vida. Será que Ele não merece que nós próprios demos a Ele o nosso melhor? Ou será que nós preferimos ter a mesma atitude de Jeoás, que golpeou apenas 3 vezes o chão e já não se esforçou mais? Jeová merece o máximo de nós. Jeová é um nosso Deus e Ele merece tudo isso. Então, esse exemplo de Jeoás e Eliseu nos ensina claramente que o que Jeová espera de nós é que demos a Ele o nosso melhor. Nós não queremos nos distrair com coisas que não são importantes. Não queremos ficar distraídos com coisas que só tomam o nosso tempo. Queremos esforçar-nos de coração a dar o nosso melhor a Jeová. Quando nós fizermos isso, com certeza que nós teremos bênção. Porque quem se esforça de todo o coração recebe ricas bênçãos da parte de Jeová. Por exemplo, mesmo agora, se nos esforçarmos a dar o nosso melhor a Jeová, nós teremos uma vida gratificante, uma vida com verdadeiro sentido. Nós seremos pessoas realmente felizes, teremos felicidades duradouras, teremos paz mental, a ajuda do Espírito Santo e da sabedoria da Palavra de Deus. E no futuro, claro que teremos também bênçãos, e uma das principais é a bênção de viver para sempre no paraíso na terra. Portanto, incentivamos todos, por favor, continue a dar o nosso melhor a Jeová, porque Jeová Deus merece todo o nosso esforço.